Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Por unanimidade, ministros do TSE absolvem Sérgio Moro e não cassam o mandato do senador. O governo federal estuda comprar imóveis de até R$200 mil para quem perdeu a casa nas enchentes do Rio Grande do Sul. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato do senador Sérgio Moro. A Ariane Bittencourt acompanhou o julgamento, tem todos os detalhes. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Adriana. Todos os ministros do TSE acompanharam o voto do relator Floriano Marques, que foi contrário à cassação do mandato de Moro pelo Paraná. Para os ministros, não existem provas de que Sérgio Moro usou a pré-candidatura à presidência da República para alavancar a disputa ao Senado no Paraná. O ex-juiz da Lava Jato era acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico. Os partidos alegavam que, além de uma vantagem por ter se lançado inicialmente ao Palácio do Planalto, Moro também teria feito gastos acima do permitido para a disputa ao Senado. Sérgio Moro já havia sido inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Sérgio Moro afirmou que o julgamento foi técnico e independente e que a decisão respeitou a soberania popular e o voto de quase 2 milhões de paranaenses. Adriana. Obrigada, Ariane. Boa noite para você. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu suspender a greve agendada pela categoria para esta quarta-feira. A decisão ocorreu durante a assembleia realizada na noite de terça-feira. Entre as reivindicações da categoria estão aumento salarial, reintegração de dispensados e a abertura de concursos para novas admissões. E agora a gente fala sobre o Desenrola Brasil. O programa do governo federal renegociou, olha só, 53 bilhões de reais em dívidas. Isso equivale a 0,5% do produto interno bruto. Mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas. O programa durou 10 meses e terminou na última segunda-feira. Para o Ministério da Fazenda, o Desenrola atingiu o principal objetivo ao reduzir, olha só, em quase 9% a inadimplência de quem ganha até 2 salários mínimos ou está inscrito no cadastro único do governo. Chegar e sair das principais cidades do Rio Grande do Sul se tornou um grande desafio. Com o aeroporto e a rodoviária de Porto Alegre interditados, as autoridades criaram alternativas para possibilitar o deslocamento dos gaúchos. Viajar por terra continua complicado na capital gaúcha. A rodoviária de Porto Alegre, que ficou debaixo d'água, agora tem muita lama e segue fechada. Um terminal provisório na zona leste da cidade oferece ônibus para algumas cidades, mas apenas linhas intermunicipais. Quem quiser sair do Rio Grande do Sul de ônibus precisa desembarcar no litoral norte gaúcho e de lá comprar passagens para outro estado. Dona Juscelane e o filho tentam chegar ao município de Arroio do Tigre, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Mas o caminho para casa parece uma maratona. Vou ter que chegar em Santa Cruz e ficar numa casa de uma conhecida minha, né? Daí amanhã de manhã tem que retornar, né? Daí passar na ponte a pé, tem a ponte provisória, né? Daí esperar outro táxi na outra ponta para chegar em casa. Senão não tem como chegar em casa, não tem ponte, não tem nada. O aeroporto internacional Salgado Filho fica a 4 quilômetros naquela direção. Mesmo com a água baixando, ainda é impossível chegar de carro até lá. Como não há previsão de retomada das operações antes de setembro, o governo federal ampliou a malha aérea de outros aeroportos gaúchos para voos comerciais. As principais alternativas para quem vem ou sai do Rio Grande do Sul são a base aérea de Canoas e o aeroporto da cidade de Caxias do Sul. O deslocamento entre a cidade da Serra Gaúcha e Porto Alegre dura cerca de 2 horas. O aeroporto regional Hugo Cantergiani é outra opção e tem agora 39 voos comerciais disponíveis. Um aeroporto muito acanhado, eu diria. O terminal de embarque, principalmente
ele tem uma limitação. E aí quando temos 2 aviões, 2 voos na pista, 2 embarques e desembarques simultâneos, tumultua um pouco, sim, fica bastante cheio o saguão do aeroporto, sim, mas a gente está já pensando nisso, com uma proposta de ampliação em torno de 500 metros quadrados a sala de embarque e outros 300 metros quadrados a sala de desembarque. Na base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi liberada a venda de passagens aéreas para voos comerciais a partir de hoje. Serão 18 pousos e decolagens semanais. As operações devem ser iniciadas na segunda-feira. Nós temos hoje já 38 voos em 6 aeroportos do estado do Rio Grande do Sul, 38 voos semanais, e a partir da próxima semana a gente começa com 6 voos semanais, 6 voos diários, né, aqui no aeroporto em Canoas. Nós vamos ter aí condições de transportar 6.000 passageiros aqui e mais 24.000 passageiros nos aeroportos do interior. A partir da semana que vem nós já vamos ter condições de 30.000 passageiros por semana, já é um avanço importante, né? A CBF anunciou agora à noite que o Campeonato Brasileiro será retomado no dia 1º de junho. 2 rodadas do campeonato foram adiadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo a CBF, as partidas adiadas dos clubes gaúchos serão disputadas em datas ainda não definidas. Nessa volta do Brasileirão, o Grêmio vai receber o Red Bull Bragantino no estádio do Coritiba e o Inter vai enfrentar o São Paulo em Criciúma. Subiu para 161 o número de mortos na tragédia gaúcha. Os desabrigados são 71.500. Nesta terça, o governo federal e representantes das principais redes sociais que atuam no país assinaram um acordo de cooperação para combater as fake news. A gente volta então a falar com a Ariane Bittencourt, que tem todas as informações, né, Ariane? Pois é, Adriana, a divulgação de notícias falsas tem preocupado o executivo desde o início das enchentes que atingem o sul do país, atrapalhando o trabalho das autoridades e prejudicando até mesmo a chegada de doações. Segundo o acordo firmado, as chamadas Big Techs deverão adotar medidas em relação a conteúdos que violem a integridade das informações sobre a tragédia climática. Em outra medida, para garantir moradia aos desabrigados, o governo federal estuda comprar imóveis de até aproximadamente R$200 mil para quem ficou sem casa. O valor máximo deve ser anunciado na semana que vem. O governo anunciou nesta terça uma medida que garante recursos financeiros para abrigos que acolhem animais no estado. O objetivo é permitir a compra de ração, medicamentos e vacinas para os animais resgatados. Adriana. Todas essas medidas muito importantes, né, Ariane? Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Roupas, alimentos, água, kits de higiene e vários outros itens. Mais de 25 mil voluntários da Universal ajudam a levar donativos da sua casa para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. É no momento de dificuldade que a solidariedade se destaca. Os voluntários do Unisocial trabalham dia e noite para ajudar as vítimas das enchentes. 18 mil só no estado gaúcho. A campanha SOS Chuvas no Rio Grande do Sul já arrecadou 265 toneladas de alimentos, mais de 568 mil litros de água mineral e quase 58 mil cobertores, além de medicamentos, produtos de limpeza e calçados. E você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92958-800-1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos destinados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Continue doando. Brasília recebeu nesta terça-feira as principais lideranças da indústria da comunicação na terceira edição do SEMP Hub. O evento foi realizado pelo Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário.
De quantas formas você recebe propagandas todos os dias? Na televisão, na internet ou fora dela, a informação chega de muitas maneiras. E os anunciantes estão de olho nos consumidores, numa realidade em que nós somos bombardeados o tempo todo por conteúdo. As marcas querem cada vez mais que a propaganda chegue de forma clara e eficaz. Empresas de comunicação e agências de publicidade da região centro-oeste do país se reuniram em Brasília para debater o presente e o futuro da propaganda. O superintendente comercial multiplataforma da Record, Alarico Naves, foi o mediador do painel O Avanço do Agro e as Oportunidades de Comunicação do Setor. Os anunciantes hoje procuram performance, dados, e eles são muito preocupados com resultados. E isso nos faz ser cada vez mais profissionais para poder entregar o melhor para eles de forma customizada e direcionada. O presidente do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário afirmou que os investimentos em publicidade geram muito retorno para a economia e que mesmo com o crescimento das redes sociais, a televisão aberta tem um grande alcance no país. Cabe a nós, profissionais do setor da publicidade, nos organizarmos para termos uma indústria cada vez mais forte e que respeite cabalmente os direitos do nosso cidadão, do nosso consumidor. A galeria do Tribunal Superior Eleitoral ganhou mais 2 retratos de ex-corregedores gerais da Justiça Eleitoral. As fotografias dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, foram fixadas na galeria do TSE durante uma cerimônia realizada na noite desta terça-feira. Os ex-corregedores agradeceram pela homenagem e pelo apoio que tiveram dos servidores públicos. Além de ministros e gestores do tribunal, a cerimônia contou com a presença do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu neste mês para o nível mais baixo em quase 2 anos. A pesquisa do Instituto Reuters Ipsos mostrou que apenas 36% dos americanos aprovam o desempenho do democrata como presidente, abaixo dos 38% em abril. A última vez em que o índice chegou a esse nível foi em julho de 2022. A economia foi vista como o principal problema do país, de acordo com 23% dos entrevistados. Em seguida estão o extremismo político e a imigração. A pesquisa também mostrou que cerca de 40% dos entrevistados disseram que Donald Trump tinha políticas melhores para a economia quando era presidente. Uma cidade do Japão instalou nesta terça-feira uma barreira para bloquear a vista do Monte Fuji, um dos principais pontos turísticos do país. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, Adriana. Uma boa noite a todos. O local fica próximo ao ponto de partida de uma das trilhas mais usadas para escalar o Monte Fuji. A cidade de Fuji Kawaguchiko ergueu uma rede preta gigante ao longo de uma rua a pedido dos moradores. É que os turistas acabavam invadindo as ruas e propriedades particulares para tirar fotos do Monte Fuji, um dos principais cartões postais do país. A isso somaram-se outras reclamações, como lixo abandonado, estacionamento proibido, entre outros, que agravaram os problemas. O Japão enfrenta atualmente um excesso de turismo. Mais de 3 milhões de pessoas visitaram o país só no mês de março. Adriana. Certo, Silvia. Obrigada pelas suas informações. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você.